E aí, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara e hoje eu tô aqui pra gente resolver um exercício da FUVEST 2020 sobre elétrica. O enunciado da questão é o seguinte: um fabricante projetou resistores para utilizar em uma lâmpada de resistência L. Cada um deles deveria ter resistência R. Após a fabricação, ele notou que alguns deles foram projetados erroneamente, de forma que cada um deles possui uma resistência RD igual a R sobre 2. Tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente elétrica superior a V sobre R mais L, em quais os circuitos a lâmpada queimará? A primeira coisa que a gente pode notar nesse exercício é que ele não deu números pra gente, então é um exercício literal. A gente precisa achar a corrente elétrica que percorre a lâmpada para saber se ela queimou ou não. E essa corrente a gente não vai substituir ela por números, ela vai ficar em função das letras. Vai chegar numa expressão que depende das letras que a gente tem. Eu redesenhei os três circuitos aqui, o circuito 1, o circuito 2 e o circuito 3. E a gente vai analisar cada um deles separadamente para a gente conseguir entender bem o que está acontecendo e qual que é a corrente que percorre a lâmpada em cada um desses circuitos. Eu redesenhei o primeiro circuito que o enunciado deu pra gente, que ele chama de circuito 1 aqui. Eu anotei em seguida todos os dados que o exercício deu pra gente. A resistência de cada um desses resistores é R sobre 2, resistência da lâmpada é igual a L e a tensão total é igual a V. Aqui em vermelho eu anotei o dado mais importante do exercício, que é a corrente máxima que pode percorrer a lâmpada, de modo que se a lâmpada recebe uma corrente maior do que esse Imax, ela vai queimar. Então esse é um dado muito importante porque a gente precisa fazer o quê? A gente tem que achar a corrente que percorre a lâmpada e comparar com esse Imax. Se a corrente da lâmpada for menor ou igual à corrente máxima, a lâmpada não queima. Agora, se ela for superior, ela vai queimar. Beleza, então vamos analisar esse circuito aqui. A gente pode perceber que é um circuito em série bem simples, porque existem três componentes associados em série. Agora a gente tem que lembrar uma coisa muito importante sobre circuitos elétricos, que é, no circuito em série, cada um dos componentes do circuito recebe uma tensão diferente, está submetido a uma tensão diferente. Mas a corrente que percorre cada um dos componentes é a mesma. Se a gente fosse fazer, por exemplo, o caminho que a corrente percorre, ela sai daqui dos terminais da bateria, ela continua seguindo o seu caminho por aqui, passa por cada um desses três resistores, depois ela vem e retorna para a fonte integralmente. A gente pode perceber que não existe nenhum nó, não existe nenhum ponto em que a corrente se divide, não existe nenhuma ramificação entre a corrente que sai da fonte e chega aqui na lâmpada. Então toda essa corrente que sai da fonte, que seria a corrente total fornecida pelo circuito, vai percorrer a lâmpada. Agora, para a gente achar essa corrente total, a gente precisa primeiramente achar a resistência equivalente desse circuito como um todo. Então vamos fazer o seguinte: a resistência equivalente do circuito em série é simplesmente a soma das resistências individuais de cada componente. Então vai ser RD mais L. A gente também pode escrever isso como 2 vezes RD mais L. Bom, se o enunciado deu pra gente que RD é igual a R sobre 2 e essa corrente máxima está em função de R e não de RD, então a gente tem que substituir esse RD por R sobre 2. Resistência equivalente vai ser, então, 2 vezes R sobre 2 mais L. A gente pode cortar esses dois fatores aqui. Resistência equivalente do circuito é R mais L. Agora, o que a gente vai fazer com essa informação? A gente tem a tensão total fornecida pelo circuito, a gente tem a resistência total do circuito. Essa resistência equivalente funciona, por exemplo, se a gente quisesse trocar essa associação em série desses três resistores por um resistor cuja resistência é R mais L. Esse resistor estaria submetido a uma tensão total fornecida pelo circuito, nesse caso a V, e a corrente total. E a gente já analisou que a corrente total vai ser igual à corrente recebida pela lâmpada. Então vamos juntar todas essas informações e aplicar o U é igual a R vezes I. A tensão total fornecida pela fonte tem que ser igual ao produto da resistência equivalente do circuito, que seria a resistência total, vezes a corrente total. Agora vamos substituir os valores que a gente tem. A tensão total é igual a V, então V
é igual a resistência equivalente R mais L vezes I total. O resultado disso é que a corrente total que percorre o circuito é igual a V dividido por R mais L. Bem, como eu já disse, a corrente total corresponde à corrente da lâmpada, porque toda corrente que sai dos terminais da bateria percorre a lâmpada. Então, como a corrente total é a corrente da lâmpada, que eu vou chamar de IL, a gente tem que a corrente da lâmpada é V dividido por R mais L. Comparando esse valor com a corrente máxima que a lâmpada pode receber, a gente percebe que eles são iguais. O que isso significa? Isso significa que a lâmpada não queima. Que a lâmpada queima se ela recebe uma corrente superior à corrente máxima. Como aqui a gente obteve exatamente o valor da corrente máxima, ela não chega a queimar. Então, o primeiro circuito, a lâmpada não queima. Agora eu desenhei o circuito 2 aqui. A gente pode perceber que ele é um pouco diferente do primeiro por causa do seguinte motivo. A gente tem que essa associação aqui entre esses dois resistores RD é uma associação em paralelo. Toda essa associação em paralelo composta por esses dois resistores RD está em série com a lâmpada. Então, novamente, se a gente quiser desenhar o caminho percorrido pela corrente, a gente vai ter a seguinte coisa. A corrente sai daqui da fonte, sai a corrente total da fonte, ela chega até aqui e quando ela encontra esse ponto aqui, ela se divide. Então, ela vem um pedaço para cá e um pedaço para baixo. Depois de percorrer esses dois resistores, quando ela volta aqui nesse ponto, essa corrente que veio para cima se junta com a corrente que veio para baixo e ela vem e percorre totalmente a lâmpada, essa mesma corrente que volta para a bateria totalmente. Esse seria mais ou menos o caminho percorrido pela corrente. Bom, feito isso, a gente sabe que novamente a corrente que percorre a lâmpada é a corrente total do circuito. Então, se a gente realizar o mesmo processo que a gente fez no circuito 1 para achar a resistência equivalente, depois substituir na fórmula do U é igual a R vezes I, a gente acha a corrente total e a corrente total novamente vai corresponder à corrente recebida pela lâmpada. Agora que a gente já fez a análise do circuito, vamos então calcular a resistência equivalente. Primeiramente, a gente precisa descobrir a resistência total dessa associação aqui que eu tracejei em vermelho. É uma associação em paralelo. Bom, a gente sabe que na associação em paralelo, a resistência equivalente da associação em paralelo é dada da seguinte forma. 1 sobre RP, que seria a resistência da associação em paralelo, é igual a 1 sobre RD mais 1 sobre RD. Bom, a gente vê que essas duas frações aqui são iguais, então a gente sabe que 1 sobre RP, que é a resistência equivalente da associação em paralelo, é igual a 2 sobre RD. Então a gente tem que 2RP é igual a RD. É igual a RD sobre 2. Novamente, a gente tem que colocar RD em função de R. Então, RD a gente substitui por R sobre 2. Então, a gente vai ter R sobre 2 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que R sobre 4. Essa resistência aqui é a resistência equivalente da associação em paralelo. Então, seria como se a gente redesenhasse o circuito da seguinte maneira. A gente vai ter a tensão aqui fornecendo uma voltagem V. Aí a gente vai subir aqui, a gente vai ter uma resistência RP, como se a gente tivesse trocado toda essa área aqui em vermelho por um resistor só, que eu chamei de RP, associado em série com a lâmpada. Bom, tendo essa configuração aqui, a gente cai no caso do circuito número 1, que é uma associação em série, dessa vez de dois componentes, cuja resistência equivalente será a soma dos dois. Então, a resistência equivalente será RP mais L, o que significa que a resistência equivalente, vamos substituir RP por R sobre 4, é R sobre 4 mais L. Da mesma forma que a gente fez no circuito 1, a gente pode achar a corrente total que percorre o circuito, porque a gente tem a resistência equivalente, resistência total do circuito, e a gente tem a tensão total. Então, novamente, a gente tem que o total
tem que ser o produto da resistência equivalente do circuito vezes a corrente total. Eu já vou colocar aqui a corrente total como IL, porque novamente, por ser uma associação em série, pelo fato de não existir nenhuma ramificação entre a corrente que sai da fonte e chega na lâmpada, a gente tem que toda a corrente que sai da fonte vai chegar na lâmpada. Então, a lâmpada recebe a corrente total. Então, eu já denominei por IL aqui. Bom, a gente tem que a tensão total é igual a V, resistência equivalente é R sobre 4 mais L, e o IL é o que a gente quer saber. É igual a V dividido por R sobre 4 mais L. Novamente, agora o próximo passo é a gente comparar com a corrente máxima e ver se esse valor é superior, igual ou menor do que a corrente máxima. Bom, R sobre 4 é menor do que R, o que significa que essa soma aqui no denominador é menor do que esse denominador. Se eu estou dividindo por um número menor, então eu obtenho um número maior, o que significa que IL é maior do que a corrente máxima. Se IL é maior do que a corrente máxima, então a lâmpada queima. Bom, agora antes da gente resolver o último circuito, que é o circuito 3, eu anotei aqui desse lado o nosso resumo de tudo que a gente encontrou até agora. Então, no circuito 1, a corrente da lâmpada é igual à corrente máxima, portanto a lâmpada não queima. No circuito 2, a corrente da lâmpada é maior do que a corrente máxima, portanto a lâmpada queima. E o circuito 3 a gente vai descobrir agora. Bom, esse circuito 3 é um pouco diferente dos outros no sentido de que dessa vez a corrente recebida pela lâmpada não é a corrente total do exercício. Porque perceba o seguinte, a corrente vai sair dos terminais da fonte, quando ela subir e encontrar esse ponto, ela vai se dividir. Uma parte da corrente vem aqui para cima, uma parte da corrente vem para baixo. Depois aqui nesse ponto ela se junta novamente, caminha de forma até chegar integralmente para a fonte de novo. Aqui a gente percebe que existe uma divisão de corrente, então parte da corrente vem para cima e percorre esse RD e a lâmpada, e parte da corrente vem para baixo e percorre esse RD que está embaixo. Então, a corrente recebida pela lâmpada ela é uma parte da corrente total, mas não é a corrente total. Então, como que a gente vai prosseguir nesse exercício? Primeiramente, eu vou calcular qual que é a resistência equivalente dessa associação em série aqui. Perceba que essa associação aqui, dentro desse tracejado vermelho, é uma associação em série como a gente fez para os dois outros circuitos. E nesse caso, ela é composta por uma lâmpada e por um RD. Então, vamos calcular a resistência equivalente dessa associação em série composta por esses dois componentes, e aí, a partir daí, a gente vai analisar como que a gente vai prosseguir. Bom, novamente, a gente tem que a resistência de uma associação em série, que eu vou chamar de RS, é simplesmente a soma de cada uma das resistências individuais. Então, RS é igual a RD mais L. Vamos substituir o RD em função do R novamente. Então, a gente tem R sobre 2 mais L. Isso significa que a gente poderia trocar essa associação aqui em vermelho por um resistor cuja resistência seja R sobre 2 mais L. Então, vamos redesenhar o circuito agora para ver como que fica. A gente vai ter a seguinte configuração agora. A gente tem a fonte fornecendo uma voltagem total V. Aí a gente tem uma divisão de corrente aqui, um resistor que seria o RS, que seria representando essa associação aqui, RS, e para baixo o nosso RD, mantido exatamente do jeito que ele está desenhado no circuito original. Redesenhando o circuito, a gente obtém essa configuração aqui. Bom, agora a gente tem um circuito essencialmente em paralelo. Existem dois resistores associados em paralelo, e em paralelo a gente sabe que a tensão não se divide, mas a corrente se divide, tanto que, como a gente pode perceber aqui, quando ele chega aqui nesse nó, a gente vai tanto para cima quanto para baixo. Então, parte da corrente vai para cima para o resistor RS e a outra parte vai para baixo e percorre o resistor RD. A gente sabe que tanto o RS quanto o RD estão submetidos à tensão total fornecida pela fonte, que é V. Se a gente tem a resistência RS e a gente tem a tensão que esse RS está submetido, então a gente consegue achar a corrente IS, que seria a corrente que passa por toda essa associação em série. Então vamos fazer isso.
Bom, a gente tem que o S, que seria a tensão recebida por essa parte aqui desse resistor RS, é igual a RS vezes IS. Vamos substituir os valores aqui. Você pode perceber que o RS está submetido exatamente aos mesmos fios que saem diretamente da bateria, então ele recebe uma tensão V, que seria a tensão total. V é igual a RS, que a gente acabou de achar que é R sobre 2 mais L. E IS é justamente o que a gente quer achar. Passando esse parênteses para baixo, a gente tem que IS é igual a V dividido por R sobre 2 mais L. Agora, o que esse S representa? Esse S representa a corrente que passa por esse resistor RS. Mas o que é esse resistor RS? Ele é uma substituição que a gente fez para representar essa associação em paralelo que eu deixei em vermelho. Então, essa corrente S, se ela percorre esse resistor RS, que nada mais é do que uma resistência equivalente desses dois componentes que estão em série, e a gente sabe que em série a corrente não se divide, a mesma corrente que percorre esse resistor aqui vai ser a corrente que percorre o RD, vai ser a corrente que percorre a lâmpada. Então, a gente tem que IS é igual a IL, que seria a corrente da lâmpada. Assim como a gente percebeu no circuito 2, aqui R sobre 2 é menor do que R. O que significa que essa soma aqui é menor do que essa soma. Então, eu tenho que esse IL é maior do que a corrente máxima. Novamente, se isso acontece, isso significa que a lâmada queima. Bom, depois de ter feito todas essas análises, então a gente chega na alternativa que a gente quer. Seguindo esse resumão que eu coloquei aqui, no circuito 1, a corrente L é igual à corrente máxima, portanto, a lâmpada não queima. No circuito 2, a corrente que a lâmpada recebe é maior do que a máxima, então a lâmpada queima. No circuito 3, a corrente que a lâmpada recebe é maior do que a corrente máxima, então novamente a lâmpada queima. A alternativa que diz que tanto no circuito 2 quanto no circuito 3 a lâmpada queima é a alternativa D.